Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Gazola, professor aqui do curso CorelDRAW Fácil e do curso de Photoshop Avançado e Profissional. E eu vou ensinar aqui para você aqui agora como se fazer um efeito em texto top de linha, para você usar em qualquer material. Então eu já digitei o meu texto. Essa aula vai ser um passo a passo, tá? Eu não vou explicar ela para os detalhes para ficar muito longa, eu vou fazer o passo a passo. E você vai conseguir fazer depois esse efeito em qualquer texto. Então, eu vou digitar o meu texto, clicar na ferramenta texto à esquerda, clicar na área de trabalho e digitar um texto qualquer. Depois de digitar o texto, eu venho aqui no meu tipo de fonte com o texto selecionado, escolho a fonte que eu quero. Aqui nas alças de seleção do meu desenho, nesses quadradinhos em volta, quando o ponteiro está sobre ele, ele transforma numa seta de duas pontas. Eu clico, seguro e arrasto com o botão pressionado. Aí eu chego no meu texto. Eu vou escolher uma cor para esse texto. Eu vou querer trabalhar, por exemplo, nesse tom de azul aqui, para ser o meu tom predominante. Pode ser esse tom. Eu cliquei aqui na minha paleta de cores numa cor qualquer. Com o meu texto selecionado, aqui na barra de status, eu tenho aqui a minha caixinha de preenchimento. Eu vou clicar duas vezes aqui nessa caixinha de preenchimento, na minha paleta de cores, e aí vai abrir aqui a minha caixa de diálogo de preenchimento. Eu tenho aqui do lado esquerdo as cores, eu vou clicar numa cor um pouquinho mais escura do que essa aqui mais clara. Aqui do lado esquerdo na minha caixa de cores. Aí eu clico em OK. Eu estou aqui no canal azul. Eu poderia clicar nesse canal aqui e subir ou descer. Eu posso clicar no amarelo, clicar no vermelho e aqui embaixo eu tenho a cor que vai ser definida no meu desenho. Vamos deixar o vermelho então, por exemplo, num tom de rosa. Eu clico em OK e defini um tom de cor para o meu texto. O próximo passo é clicar sobre esse texto, pressionar o botão do mouse e arrastar para baixo. Só que antes de eu soltar o botão do mouse, eu aperto com o botão direito uma vez. E ele faz uma cópia quando eu aperto com o direito. Aí eu solto o direito e depois o esquerdo. Eu vou fazer uma outra cópia. Então, novamente, clica, segura e arrasta e aperta com o botão direito. Vou colocar de outra cor, só para diferenciar. E vou apertar F2 e arrastar em volta desse texto de baixo. Para ampliar, F2, botão direito. Quando eu aperto F2, aparece a ferramenta Zoom. Eu clico e arrasto, o que está dentro da linha pontilhada é aumentado. Eu vou clicar sobre o texto e arrastar aqui para baixo, para definir uma tarja, aqui na parte inferior aqui do meu texto. Eu vou fazer um recorte dessa tarja aqui e vai ficar só um filete. Para mim fazer esse recorte, eu vou clicar e arrastar e definir aqui visualmente qual que é o tamanho do filete que eu quero. Esse filete vai ser um tom de luz ou sombra que eu vou colocar no texto original. Aí eu seleciono o da frente, aperto Shift e seleciono o de trás. Selecionei os dois desenhos. Só que eles estão no formato de fonte. Eu vou clicar com o botão direito sobre eles e colocar em curva. Quando eu transformo em curva, aparecem as minhas funções de intersecção. Eu vou usar a função de aparar para cortar o de trás. Então, o da frente cortou o de trás e ficou só o filete branco. Vou apertar F2, botão direito. Então, eu já tenho um detalhe que eu vou utilizar no meu desenho. Vou deixar aqui em cima por enquanto. Novamente, eu arrasto o de baixo, a palavra texto. E agora, neste aqui, eu vou aplicar uma função de 3D. Com ele selecionado, eu venho aqui na minha caixa de ferramentas, até a quinta ferramenta de baixo para cima, a sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu clico na setinha para baixo, aqui da sexta ferramenta, que vai ter um desses efeitos, escolho extrusão. Aqui na extrusão, quando eu clico sobre a ferramenta extrusão, o ponteiro transforma na ferramenta extrusão. Agora, o que eu fizer aqui vai afetar o texto através da extrusão. Eu vou clicar no meio da palavra texto, que está selecionada, segurar o botão do mouse e arrastar para baixo e para a esquerda. Eu quero fazer uma extrusão vindo do centro para a esquerda. Eu vou fazer o seguinte, essa extrusão que eu acabei de criar está no mesmo tom de cor do texto. Então,
Com a ferramenta extrusão selecionada, aqui na barra de propriedades, eu posso escolher uma cor para a extrusão. Eu venho aqui na segunda opção, escolho uma cor escura, só para eu ver melhor. Aí, ó. Então, está desse jeito o efeito 3D. Só que eu quero ele um pouquinho mais para a esquerda aqui, ó, porque essa sombra aqui, ó, eu coloquei na parte inferior. Se eu tivesse colocado ela para cima, na parte superior, aí a extrusão seria para cá. Porque eu quero dar uma ênfase nesse efeito aqui que eu criei. Eu vou clicar aqui na minha extrusão na ponta, no X, e arrastar um pouco para a esquerda aqui, ó, mais ou menos nessa posição. Volto na ferramenta Seleção. Com o meu texto de extrusão selecionado, eu venho no menu Organizar, Separar Extrusão. Agora, se eu clicar no texto e apertar Delete, ele apaga e fica só a extrusão. O que eu faço aqui agora? Eu vou selecionar o meu filete branco, que eu coloquei aqui em cima, apertar F2, o ponteiro está na setinha, vai transformar na lupa, e arrastar aqui para cima. Em volta aqui de uma área que eu queira ampliar. Clica, termina uma linha pontilhada e vai ampliar o que está dentro da linha pontilhada. Eu vou clicar nesse filete e arrastar o filete um pouquinho aqui para a extremidade. Vou colocar ele de outra cor só para a gente ver como é que ele está aqui, ó. E vou arrastar ele mais ou menos aqui nesta posição. Eu quero ele nessa posição. O meu texto aqui está nesse tom de rosa avermelhado. Eu vou pegar esse tom e colocar também aqui na minha pontinha. Só que eu vou clicar na ponta, que poderia ser branco, por exemplo, e vou dar 2 cliques aqui, deixa eu desfazer, 2 cliques aqui na minha ferramenta de preenchimento, na cor que está ativa, vai mostrar ela aqui, na minha caixa de cores, eu posso escolher o canal aqui, e vou colocar ela um pouquinho mais escura, para baixo. Aqui para baixo eu tenho os tons mais escuros e para cima os tons mais claros. Clique em OK. Mais escura ainda. OK. Então, olha só, já criei um efeito aqui de sombra. Só que eu quero pegar agora esse tom de preto e também colocar. Vou clicar com o botão direito sobre ele, ordenar para trás. Eu vou apertar F2 e ampliar numa parte aqui do texto e vou arrastar aqui para ele encaixar perfeitamente. Opa! E vou arrastar aqui para ele encaixar perfeitamente no nosso desenho. Isso. F2, botão direito. Clique e arrasta aqui em volta dele, arrasto para baixo. F2 e arrasto em volta de tudo. Eu vou clicar no fundo, aqui que está preto, e vou dar 2 cliques sobre ele na barra de status, sobre a cor preta. Aqui na minha janela de cores eu vou escolher o canal de cores que eu quero. Eu vou querer um tom de vermelho aqui, ó, e vou puxar ele aqui do preto para um tom mais claro. E clique em OK. Então eu tenho uma sombra e aqui eu tenho esse efeito. Esse efeito poderia ser um branco também, tá? Olha lá que legal. Esse efeito aqui, ele ficou grosso, eu quero ele mais fino. Eu vou selecionar o meu texto aqui, ó, vou duplicar e vou fazer aqui agora a mesma coisa que eu fiz aquela hora, mais rápido, porque você já aprendeu, né? Só que eu quero um filete bem fininho agora. Aí eu seleciono os dois, o filete aqui, converto em curva e aparo. Opa, eu apertei a função errada. Converto em curva, selecionar os dois aqui, aparo. Trago o meu filete aqui para baixo, bem fininho, eu quero ele bem mais suave, porque agora com a minha extrusão preta aqui, ele destacou mais. Olha lá, fiz um detalhezinho, que pode ser rosa, branco, da cor que você quiser. Então está feito esse efeito em texto, muito bom. É um efeito intermediário, não é tão fácil, mas quando você fizer 1, 2, 3 vezes, vai se tornar fácil. Então é isso, pessoal, um efeito aqui fácil, bonito e top de linha para vocês. Bons estudos, caprichem no de vocês aí, treinem muito, sucesso, tudo de bom e até a próxima aula.